elementos de uma ordem internacional que emergiu após a Guerra Fria, que também, de alguma maneira, vão interferir ou vão terminar resultando, vão resultar, na transformação desses próprios emergentes. E esse processo de adaptação, me parece, que seria uma forma de olhar para a transformação da ordem internacional, ao invés de nós apenas buscarmos uma ruptura com relação ao passado. Bom, mais alguém se habilita a fazer uma pergunta? Bom, então eu vou me aventurar a perguntar. O professor João fez um comentário a respeito da multipolaridade e de uma certa tradição já nos países do BRICS de afirmar a multipolaridade, estando o caso do Brasil e estando o caso da China. Eu queria fazer um complemento, falando um pouquinho do caso da Rússia, até para que a gente pensasse o BRICS hoje como consequência de algumas medidas que a Rússia adotou nos anos 90. Depois que o Kozyrev saiu como ministro das Relações Exteriores e o Primakov assumiu, a principal mudança que pôde se notar na política externa da Rússia foi uma variação do que era a multipolaridade o multilateralismo, para a multipolaridade. A Rússia meio que abandona o discurso de instituições multilaterais e começa a apostar na multipolaridade e cria comissões de alto nível com alguns países-chave, já em 97. E a Rússia criou uma comissão de alto nível bilateral com os Estados Unidos, uma com a Ucrânia, com os Estados Unidos por conta de uma série de questões a serem resolvidas no tempo da Guerra Fria, com a Ucrânia por conta das discussões sobre desarmamento nuclear, a permanência de russos na Ucrânia e a frota do Mar Negro, com a França, e aí por conta do papel que a França desempenha historicamente na Europa como sendo uma voz um pouco dissidente, e com o Brasil. Curiosamente, em 97 se cria a comissão de alto nível, e toda a cooperação científico-tecnológica que foi desenvolvida entre Rússia e Brasil resultou na ida do nosso cosmonauta brasileiro ao espaço e tudo mais há pouco tempo atrás. E o que me parece ser curioso a respeito desse processo é que a multipolaridade que a Rússia começou a manifestar na década de 90, hoje em dia começa a encontrar uma certa institucionalidade nos BRICS. E ao passo que a Rússia manifesta essa necessidade de multipolaridade politicamente, e aí um outro ponto do professor João, a China não é tão assertiva em termos discursivos, mas economicamente começa a se colocar no mundo como uma potência e a realmente fazer com que nós pensemos a respeito de uma ordem multipolar fundamentada em termos econômicos. Então seria mais um complemento e eu gostaria de ver alguma resposta a respeito desse ponto. Então vamos. Eu achei as contribuições todas muito positivas e até bastante convergentes. Ninguém combinou nada aqui antes, conversou de outras coisas, conversou disso. E também as observações que emergem, Fabiano e dos colegas ali. Eu creio que Paulo tocou no assunto central, que é o fato de que a agenda política de governança global, proposta, ou ensaiada, ou empiricamente desenhada, com as ambiguidades todas do BRICS, é uma agenda para o espaço externo, para a movimentação dos seus estados nacionais, buscando mais porosidade do que para a agenda interna. Você veja a descrição com que, na última reunião de cúpula, a presidente do Brasil apresentou as características do que habilita o Brasil a ser um ator global. A lista, 12 conceitos. Conceito democrático, conceito de uma internacionalização econômica, pacífico, paz com seus vizinhos, etc, etc. E lá pelo final, quando começamos a falar, tendência natural é expormos certa
hierarquia, pela ordem em que se expõem as características de uma nação ou de um país, em um grande diretório internacional que se desenha, uma concertação. Notamos que os temas de menor irritação são postos ao final. É lá que aparece direitos humanos, etc., mas em proporção menor. Então, no fundo, não se quer tocar muito nas, digamos, nas dificuldades internas, né, desses Estados. Portanto, é uma agenda externa, né, mais do que doméstica. Isso me dá muita impressão. Não se quer interferir muito no colega do diretório. Então, acho que essa reflexão é importante e é um bom capítulo para estudos e discussões. Mônica toca num ponto fundamental, que é exatamente esse modelo de governança e esse hibridismo, né, um certo retorno ao sistema de estados, etc. Junto com as questões de Carlos. Eu acho, Mônica e Carlos, que o modelo de governança, não é um modelo, mas esse movimento, né, essa coisa ainda solta, etc., e um pouco o que o Paulo disse aí sobre mudanças e transições, etc. A minha impressão é de que essas potências emergentes que estão no BRICS, elas não querem agir de forma muito diferente de como agiram historicamente em 200, 300 anos as velhas potências, até construírem o seu clube e seu diretório. O movimento é muito semelhante no que se refere à formação de capacidade interna, doméstica, para agir no externo. Sim, em dois níveis, o externo e o interno. Esse externo é o ambiente para navegação, mas o ponto de partida é, de fato, a elevação das capacidades internas, produtivas, tecnológicas, assertivas, inclusive nacionais, porque algumas não são nações, ainda muito divididas étnica e nacionalmente. Então, a reconstituição da capacidade de poder clássico. Bom, diríamos, mas estranho, eles querem fazer isso, tudo bom. A historicidade da formação do sistema onusiano, a historicidade da formação do sistema internacional contemporâneo, foi feita sobre guerras mundiais que destruíram quase 100 milhões de pessoas na Europa. Primeira e Segunda Guerra Mundial. São 20 milhões na primeira e 70 milhões, 56 milhões na segunda. Quer dizer, o sistema onusiano também foi feito sobre as cruzes do Holocausto, sobre as cruzes das guerras europeias, né? Então, o sistema internacional, por mais interessante e que tenha construído alguns primados, paz sobre a guerra, a democracia sobre regimes exóticos, etc., mas o liberalismo sobre o protecionismo dos Estados Unidos, para alcançarem seu poder global, passaram, desde a guerra do Shah até o início do século XX, país protecionista. Os estudos de história econômica demonstram, primeiro, capacidade de formação de um Estado nacional com capacidade de agir no mundo. Isolacionismo, depois com a Primeira Guerra Mundial, internacionalismo. Então, é preciso dar historicidade à formação do estudo das potências. Então, a emergência dos BRICS é a emergência de novas potências, que, evidentemente, não se diferem muito da formação de capacidade política interna daquilo que levou o sistema onusiano. Pronto. Então, isso é muito importante saber. E é muito importante pôr essa historicidade aí. Então, a governança é a governança deles, como foi a governança dos que ganharam a Segunda Guerra Mundial e que tinham capacidade. Então, é claro, isso é muito sumário, é muito resumido, mas não deve assustar os meios utilizados e as formas eloquentes de ambiguidade discursiva dos gerentes e dos governantes dos países do BRICS. Quer dizer, é perfeitamente possível, nessa visão que o Paulo traz, de transição, de ambiguidades e essa coisa toda, o que assistimos com a China. Quer dizer, a China é estruturalmente o país mais beneficiado com o sistema da Guerra Fria, porque está no Conselho, porque tem capacidade atômica, porque explodiu a economia, porque encerrou a Revolução Cultural, porque encerrou o maoísmo, passou para outra coisa, a indústria, o sistema que tem, as hierarquias que tem, o regime duro que tem. Essa é a China, é a formação do seu poder no sistema global. Muito bem. Essa China tanto é reativa, conservadora em sua agenda, tanto quanto ativa no que se refere às questões de moeda. Eu quero estar na cesta, eu quero estar nisso, né? Eu vou interferir naquilo. Então, acho que não se pode esperar dos BRICS, nessas circunstâncias,
propostas normativas muito organizadas, porque há essa heterogeneidade, diferenças entre eles, e há modelos internos diferenciados, e há também a repetição e a reprodução em outras circunstâncias históricas, com outras realidades, de uma certa lógica de constituição de potências. Então é preciso dar historicidade também à formação das normas que temos no sistema internacional. Elas não nasceram por geração divina transcendental, foram geradas por controles políticos, históricos, quer dizer, os construtores de normas e regras internacionais, com poder de veto, também não tiveram uma história assim muito sacrossanta de construção da sua agenda global, né? Alguns deles, inclusive, têm inflexões sobre os temas de segurança internacional, de uma violência política que diria enquadrada a das guerras dos bárbaros com os romanos, né? Destruição do outro, e não conversa com os outros. Então, eu acho que devemos olhar isso como um padrão em transição, complexo, difícil, e cuja ideia lançada, essa de um certo sincretismo, talvez fosse a ideia de abrigar essas tensões. Mas é óbvio que o segundo capítulo dessa presença, desse esforço, né, de contribuir à governança, será esse tete-a-tete com o velho, conhecido Diretório Mundial. Né? Essa ambiguidade da China expõe perfeitamente isso. Não quer mudar, mas quer mudar. Precisa mudar para aumentar o seu poder relativo. Não é essa a política do Brasil ou é diferente? Também não utiliza a tradição brasileira de aumentar o seu poder relativo no sistema mundial. Isso não é novo, não tem nada a ver com Lula, nem tem nada a ver com Fernando Henrique. Isso é do século XIX, tem a ver com a formação do Brasil, em circunstâncias históricas mais diferentes, agregando, mesmo em sistemas diferenciados. A política externa da África do Sul, do pouco que eu conheço, fui muito à África do Sul nos tempos mais antigos, também nos tempos democráticos. Quer dizer, quais são as diferenças estruturais da política externa de Anis Mut, do início do século XX, da política externa do apartheid, com um regime terrível interno, e a da democratização sem banho sangrento, positivo, que a África do Sul alcançou, né? Com todas as transformações sociais, etc. A África do Sul continua procurando as suas capacidades internas de, em alguma medida, participar da gerência da ordem do seu entorno, e de ter uma capacidade importante de, com a Nigéria, alguns estados centrais mais, contribuir à construção, digamos, de uma certa política africana. Então, acho que não podemos exigir dos BRICS aquilo que a construção de regras e normas do sistema que existe também não teve, né? Quer dizer, evoluiu empiricamente, historicamente, né? Então, acho que isso é uma excelente agenda de trabalho. Não há respostas prontas, mas acho que isso dá um bom debate, dá uma boa discussão, e isso toca muito no tema dos emergentes, porque se há alguma relação entre BRICS, aí para o Carlos, e os outros, é que o aumento do status do G20 depende muito da elevação gradual dos BRICS. A mudança de cotas de poder no FMI e no BIRD, embora haja essa pressão na Turquia, etc., depende muito de como se mexem esses estados pivôs centrais e as baleias do BRICS, né? Então, isso já é uma instância de poder internacional.